Salve, salve galerinha! Sejam então bem-vindos para mais um vídeo do canal Área dos Animes. E hoje, é claro, vamos continuar, como de costume, aqui todos os sábados com as análises semanais dos episódios do anime de Dandadan. Indo para o 8º episódio, depois daquele traumatizante 7º episódio que eu ainda estou tentando superar, eu diria, mas esse episódio é uma quebra um tanto quanto inesperada e alguns acontecimentos ainda mais inesperados ainda fora. Bom, a Aira é alguém extremamente carismática, por mais doida e controversa que ela possa ser. Fora algumas outras coisas que começam a rolar aqui nesse episódio, que é justamente tudo isso e muito mais que a gente vai comentar neste vídeo. E é claro que antes de começar a falar sobre tudo isso e muito mais, eu espero imensamente que vocês gostem desse vídeo, que justamente por isso deixem um like, se inscrevam no canal e claro, também ativem o sininho das notificações para receberem todos os vídeos aqui do canal. Então, é claro, eu agradeço imensamente o apoio de todos vocês. Então, sem mais delongas, simbora para o vídeo. Bom, esse 8º episódio a gente basicamente começa... Bom, Okarun, Momo, Aira, Vovó Turbo e Seiko comendo numa boa. E até estranho, porque o próprio Okarun, ele olha pro lado, ele vê a Momo, ele olha pro outro lado, ele vê a Aira e... as duas estão comendo numa boa e tipo, elas não eram meio que levemente inimigas. E até tem uma cena bonitinha com a própria Momo meio que tentando se desculpar por ter tacado aquela bacia na cabeça da Aira, por mais que, convenhamos, a Aira mereceu, mas ela até sendo bem gentil e tudo mais, madura, vindo, se desculpando ali com a Aira, mas óbvio, a Aira também tem que pedir desculpa por ter tirado o sarro ali do Okarun e tudo mais. E bom, a Aira é alguém no mínimo controversa em partes, onde ela que não se vê nem como inimiga nem como aliada da Momo, mas enxerga ela ainda como um demônio. E até na hora, porque a própria Momo fica pistola, eu não sou um demônio, e a Seiko não, ela é um demônio, tipo... Ela, em vez de proteger a neta, ela simplesmente fica contra e taca o foda-se, basicamente. Então é uma comédia impossível do que isso. E a discussão das duas é um negócio absurdo, porque tá simplesmente o Okarun comendo, ou pelo menos tentando comer numa boa, enquanto a vovó Turbo tá tendo um verdadeiro banquete de tanta satisfação que a gente vê, e as duas começam a simplesmente brigar uma com a outra. Então é mais comédia do que outra coisa. E fica ainda mais comédia porque elas comem e discutem. Então elas começam ali a discutir de boca cheia, e moda pra entender, o anime simplesmente mete uma legenda por baixo pra gente entender o que tá sendo falado. E tem um outro ponto muito importante, porque a própria Aira acha que a Momo é um demônio, o Okarun é um demônio, e a avó da Momo não é a avó dela, porque convenhamos, ela é muito bonita e jovem pra ser ali uma avó. Apesar de que hoje em dia essa daí é uma realidade até bem possível no fim das contas. Principalmente se a gente levar pro Brasil, então usem proteção. Mas a gente mesmo vendo a Seiko, em vez de ajudar, só faz piorar as coisas, e a discussão das duas é tão
comédia, não tem como levar a sério, com a Aira achando que a Momo é um demônio que quer destruir o mundo e que ela é a líder de toda uma gangue de demônios, ela que comanda Seiko, Okarun e tudo mais. E ela, por se ver como bonita, acha-se como a salvadora do mundo, então não tem como sentir raiva dela, porque, sendo sincero, você não leva ela a sério. Ela, no fim das contas, é doida. E fé nas malucas, né? Como dizem por aí. Então, desculpa, não consigo desgostar dela. Principalmente depois do último episódio. E com esse daqui também, pelo amor de Deus. Mas a discussão das duas leva tipo 5 minutos. Tanto que a gente tem 5 minutos a open depois que começa a ter algo de mais importante do que tudo isso. E o mais interessante é que a Aira vem, ela come de graça e ainda come bem na casa da Momo. Simplesmente sai xingando a Momo e depois vai embora como se não houvesse nada. E pra piorar, a Seiko ainda diz, não... Tamo junto, Aira, tô aqui, boa sorte pra ti, eu torço por ti e acaba com a Momo. Então, meu Deus, só tem doido nisso daqui. Enquanto, bom, o Okarun pode ter perdido muitas coisas ao longo dessa jornada, como o Bilal e as duas bolas. Pelo menos ele recuperou uma nesse episódio. E tem até uma certa explicação do porquê que querem tanto a banana dele. E é uma explicação tanto quanto interessante e cômica até. Mas a Aira acaba que, bom... Você é um demônio, mas salvou a minha vida diversas vezes e ela quer saber o porquê. E o próprio Okarun salvou puramente por salvar, por pura bondade e gentileza. Não queria nada em troca, nem por nenhum motivo, mas por pura bondade. Isso é o suficiente para fazer basicamente a Aira simplesmente se apaixonar por ele, ainda prometendo que vai liberar o Okarun das garras do demônio que é a Momo. E depois simplesmente ela vai embora completamente apaixonada, porque ela vendo que, pô, o que eu tô sentindo por ele é errado. Eu sou um humano e ele é um demônio, enquanto o Okarun e Momo tão tipo... O quê? O que raios aconteceu aqui? Mas se bom, curou, então dá pra chipar. Apesar de particularmente eu preferir a Momo. Então, mas a gente continua com... Como eu poderia explicar essa cena sem ser muito vergonha alheia, mas o ponto é que basicamente eles vão recolocar a bola do protagonista no lugar. O que vira basicamente quase que uma partida de beisebol, porque a vovó Turbo veio para arremessar a bola. E bom, imaginem vocês, homens, levarem uma bolada nos Países Baixos. Então não deve ser uma sensação nem um pouco boa, apesar de particularmente não ter mais nada ali no Okarun. Então, literalmente é um saco vazio. Isso é muito estranho, convenhamos. Mas vira uma partida de beisebol, porque a própria Seiko, vendo que se tudo der errado e for alguma armadilha da vovó Turbo, eu venho e rebata a bola de ouro do protagonista. Só que não dá pra levar a sério, gente, desculpa. Mas a bola dele volta pro lugar depois de uma cena... Talvez um tanto quanto dolorosa até, mas ele recuperou. No fim das contas, ele recuperou, ela está de volta. Só que só uma, né? Então ainda falta outra, é um bom ponto e até tem um corte bem cômico, porque ele comemorando e tal, eu recuperei. Corta ele... ainda falta uma, né, gente? E bom... É um monobola agora, né? Então, onde raios está a outra bola do protagonista? Virou um grande mistério agora. Enquanto a Momo até tenta chamar o protagonista para eles almoçarem juntos ou depois saírem depois da aula e tudo mais, e o Okarun começa a evitar ela. E até o que basicamente meio que dá
o título ao episódio, tô com uma sensação meio esquisita, que é o que a Momo começa a sentir, porque ela começa realmente a estranhar o Okarun evitando ela e tudo mais. Até as amigas dela começam a achar, pô, será que não é uma outra garota? E a Momo vê de que o Okarun não é o tipo de pessoa que faria esse tipo de coisa. Ela até ali vendo, não pode ser. E bom, ela tá lá andando, uma boa. Ela vai comprar uns lanches enquanto extremamente encafifada sobre o que está acontecendo com o Okarun e simplesmente dá de cara com ele e com a Aira. Uma posição tanto quanto única, porque simplesmente a Aira com os olhos fechados, quase que fazendo bico, como se esperasse ali um beijo na boca do Okarun, que basicamente tá com ela deitada no chão e ele por cima dela. E ele tá sem o jaleco do uniforme, tá suado, então coisas aconteceram aqui. E tipo, a Momo... tipo, você olha essa situação, pô, é uma cena muito triste. A Momo tá vendo esse tipo de coisa e tal. Mas, gente, você para e pensa no mesmo momento, isso daqui é Dandadan. Isso daqui é um negócio completamente louco, então vai ser uma explicação extremamente doida. E pior que é. E a gente justamente começa, volta alguns minutos e simplesmente vê o Okarun fazendo ali algumas flexões ali na parte de trás da escola, que é uma ideia até interessante. Apesar de meio que não funcionaria aqui muito certo no Brasil, mas ele tentando malhar justamente para ficar mais forte, já que, bom, os alienígenas e os yokais, os espíritos, vão de um jeito ou de outro, querendo ou não, continuar vindo atrás dele, da Momo e tudo mais. E justamente é por conta disso que ele precisa ficar mais forte, e é por conta disso que ele até ali seguindo um treino que a Seiko deu pra ele, flexões abdominais, fazer ali malhar costa e também fazer agachamento 5 sessões de 100 vezes. Todo dia, provavelmente, então é quase que um treinamento do Saitama. Dava muito pra ter feito uma zoeira com isso, mas é um treinamento justamente que ele tem que fazer para ganhar força. Porque, se querendo ou não, ele vai ter que lutar contra outros espíritos, monstros e tudo mais, alienígenas, ele vai ter que ficar mais forte. E se a gente olhar tudo que aconteceu com ele até agora, ele foi, querendo ou não, boa parte do tempo inteiro sendo carregado ali pela mão. Porque, querendo ou não, ele não derrotou especificamente um monstro, um alien, um yokai, o que quer que seja, sozinho. Então ele é ainda muito dependente da Momo, fora também, é claro, toda a questão emocional, porque descaradamente ele gosta da Momo e não quer botar ela em nenhum tipo de perigo, então ele quer ser aquele herói que quer proteger ela e tudo mais. Só que você para e pensa, como é que a gente foi parar disso daqui pra ele em cima da Aira? E por favor, não maldem isso. Apesar de que, com certeza, depois de eu ter falado, não ajudou muita coisa, mas a gente simplesmente chega com a Aira, que encontra o Okarun e basicamente quer tascar um beijão na boca dele. Porque ela aprendeu e com um material, de certa forma, até de bastante cultura, uma cultura muito específica, até meio que proibida para menores de idade. Começa com pior, né? Ela simplesmente aprendeu de que, bom, beijos são uma forma de declarar o seu amor pra alguém. Só que o Okarun, ele é o ídolo da nação. O cara é um verdadeiro homem. Pessoas fracas, homens sem masculinidade o suficiente se aproveitariam de tal situação para receberem um beijo de uma garota que, queremos ou não, convenhamos, é bem bonita, que é a Aira, mas o Okarun não, ele é fiel, ele simplesmente vem e empurra, quase dando um tapa na cara da Aira, mas do mesmo jeito empurra
empurra a Aira para não receber um beijo dela. Olha o quão fiel é esse homem. Que símbolo de masculinidade e de fidelidade é o Karun. Esse é o nosso herói. Mas a gente vendo a explicação da Aira, porque ela basicamente tá apaixonada pelo Karun e um beijo é tido como uma forma de declaração de amor. E bom, onde será que ela aprendeu isso, né? Revistas mais 18 e também vídeos. O que pra piorar, ela assiste como se estivesse querendo estudar, então isso é mais comédia do que outra coisa. Ela usa os vídeos e as revistas da biblioteca do pai dela para aprender mais sobre. Só que, bom, a vida muitas vezes não imita a arte. E até ali é mais comédia do que outra coisa, convenhamos. E ela que até explicando tal, ela realmente gosta dele, pelo visto, por mais doida que ela aparente ser. E ela dizendo que nunca lhe sentiu assim antes por alguém, por mais popular que ela seja, com os garotos e tudo mais, qualquer garoto que ela quisesse, ela poderia namorar. Só que não. Ela simplesmente tá apaixonada pelo Okaru e não sabe o que fazer a não ser se declarar pra ele com um beijo. E o Okaru tentando resolver a situação, então você só sente orgulho dele, porque você sabe que ele gosta da Momo e ele tenta, sai de perto de mim, sai de perto de mim. Ele empurrando e mancando a Aira pra longe, até que, bom, acaba que não dando muito certo. Quando ele empurrando ela, a Aira basicamente mete uma rasteira nele, ele cai no chão, ela também. E convenientemente ele cai por cima dela, apesar de que independentemente da situação, quem caísse um por cima do outro talvez não mudasse muita coisa, ou talvez mudasse se ela tivesse por cima, talvez a Momo observando tudo isso veria que pô, é ela que tá atacando ele, não o contrário. Isso só complicou mais a situação, mas o ponto é que o Okaru olha pro lado e ainda tem a Aira fazendo biquinho e bora logo, ela falando isso, tipo, bora me beija logo, caramba. Enquanto o Okaru olha pro lado e simplesmente vê a Momo e ferrou. Ele começa a seguir ela escola adiante, tentando explicar que não é o que ela tá pensando, só que meio que não adianta de muita coisa. E nem um pouco mesmo, então é comédia, mas ao mesmo tempo você fica meio triste, porque querendo ou não, você shippa eles pra caramba facilmente desde o primeiro episódio. Mas o próprio protagonista, o Okaru, começa depois a refletir um pouco mais sobre tudo isso, essa questão realmente de ele se sentir culpado. Porque ele poderia ter simplesmente contado a verdade, porque ele disse que tinha que fazer alguns relatórios, ele tinha que resolver algumas coisas ou outras. E simplesmente acabou achando que ele estava fazendo uma coisa extremamente madura e responsável enquanto ele indo beijar outra, né? Então, se ele simplesmente tivesse ido direto ao ponto e contado de que não, eu tô malhando pra ficar mais forte, pra te proteger, porque eu gosto de ti, e isso facilitaria muito mais as coisas. Só que acaba que não adiantando muita coisa enquanto ele malha no meio da sala de aula. E aparentemente ninguém percebe isso, que é um lance no mínimo interessante até em partes. Mas ao mesmo tempo a gente mesmo vê que, bom, na vida real eu acho que não daria muito certo essa ideia, convenhamos. Só que ele pensando sobre isso, vendo que tem que ficar mais forte, e aí que começa um grande problema no episódio. Porque de uma hora pra outra, simplesmente ele, a Aira e a Momo são meio que teletransportados, digamos assim, para uma espécie de dimensão espelhada. Porque do nada os três continuam aí na escola, só que num ambiente completamente escuro, sem mais ninguém, com exceção apenas dos três. Fora também o chão aos poucos começa a ser cada vez mais alagado e você fica tipo...
O que exatamente isso? É tipo meio com expansão de domínio, se tu parar pra pensar, eles acabaram sendo pegos. Especificamente esses três, porque tem até uma justificativa, já que os responsáveis por isso usaram uma armadilha que iria capturar apenas ali pessoas com uma grande quantidade de energia espiritual que envolve o Bokarun, a Momo e a Aira, porque lembre-se que no episódio passado a acrobática sedosa deu a própria vida dela pra Aira, ou seja, a energia dela agora tá na Aira e a acrobática sedosa era um espírito, um yokai, então meio que ela vai ganhar poderes da acrobática sedosa, o que vai render uma cena extremamente da hora no final do episódio. Enquanto a gente tem uma outra cena, no mínimo curiosa, porque a própria Momo tentando entender o que tá acontecendo e simplesmente se dá de cara com um fucking dinossauro. Sim, um dinossauro, ou mais pra um Godzilla, porque ela se esconde e o dinossauro atira raios lasers pela boca. Sim, um dinossauro que atira raios lasers. E lembrem-se, isso é um anime sobre aliens e espíritos. E bom, o que um dinossauro que solta raios lasers, vale ressaltar, está fazendo em meio a tudo isso? Bom, ele tá destruindo metade da escola, basicamente, porque com raio laser ele meio que quase que corta a escola inteira ao meio. Sim, é basicamente essa cena meio aleatória, mas ao mesmo tempo é muito da hora, enquanto o protagonista começa a explicar a situação. Bom, não é a primeira vez que eles basicamente são pegos nesse tipo de armadilha por alienígenas, especificamente alienígenas que estão atrás de órgãos reprodutores humanos. E bom, é meio único explicar tudo isso, ainda mais quando aparece um Chiquitita. É a melhor definição para o que raios quer que seja isso, porque simplesmente o bicho começa a cantar Chiquitita, e não é o mexe com as mãos Chiquitita. Não mesmo, ele simplesmente começa ali a Chiquitita, e é um bicho que, bom, é um alienígena lutador de boxe que não para de falar Chiquitita, então. E parece uma espécie de caranguejo, um bicho meio artrópode ou algo do tipo, e você tipo fica. Que bagulho é esse, meu Deus? Bom, um alienígena pelo visto. Que até ali vem o próprio Bokarun, se transforma e tudo mais pra proteger a área e até pede pra que ela saia aí. É até interessante porque quando ele se transforma, ele meio que fica mais íntimo das garotas, principalmente quando, por exemplo, a Momo ele chama de Momozinha, a Aira de Airinha, e bom, a Aira simplesmente mete que a gente ainda não se beijou, então não me chame desse jeito, porque a gente ainda não tem tanta intimidade. Diz ela depois de ter tentado roubar de tudo quanto é jeito um beijo dele. Então é mais cômico do que outra coisa, mas acaba que o protagonista não consegue fazer muita coisa, enquanto até interessante porque do nada o alienígena diz que eles fazem bicos. E quando você lembra de bico, você pensa, pô, emprego, não é carteira assinada e tudo mais, é uma do jeito basicamente você trabalha em tudo quanto é lugar pra ganhar o mínimo de dinheiro pra tentar se sustentar, só que você para e pensa, ele é um alienígena, então até alienígenas fazem bico na vida real. A situação financeira deles é tão ruim assim. Só falta aparecer no próximo episódio um alienígena CLT. Eu estou falando isso não é por pura ironia do destino, porque segundo certos spoilers algo desse tipo vai aparecer nos próximos episódios. Mas o alienígena CLT já é
já é pra quebrar, mas o protagonista que acaba sendo mandado pro chão, do nada vem uma pressão gravitacional absurda ali contra ele. A Aira sai voando pra longe, o protagonista cai no chão e se destransforma. E bom, quem são os responsáveis por tudo isso? Bom, beligerante é a única forma que você meio que lembra. A dublagem desses personagens na versão da Netflix é genial. Simplesmente a gente vê os serponianos basicamente ressurgem pra pegar a banana do protagonista. E alienígenas com dublagem nordestina ficou genial. Desculpa, mas eu tinha muito que elogiar isso daí porque a dublagem brasileira é genial. Eu agradeço imensamente a todos vocês, dubladores, por nos fazerem felizes e proporcionar cenas como essa. Enquanto o protagonista tenta entender o porquê raios eles estão atrás dele, porque eles tanto querem a banana dele. E bom, eles respondem: é porque a banana dele é boa. Se você tá assistindo esse vídeo do lado de alguém, seu pai, sua mãe, um amigo, eu recomendo, por favor, não assista perto dessas pessoas. Termine esse vídeo num lugar bem sozinho. Porque o papo que vai começar aqui é no mínimo tanto quanto suspeito até. Mas bom, a banana do protagonista é boa por certos motivos. Calma, não. Vai dar certo. A gente basicamente por questões de que, bom, a banana dele tem poderes. Porque lembrem-se, né? Ele foi amaldiçoado pela vovó Turvo, então basicamente ela tem poderes espirituais. Já que o poder da vovó Turvo, a maldição que o Okarun recebeu da vovó Turvo, basicamente está concentrado na banana e nos Países Baixos dele. Então, os alienígenas, especificamente os serponianos, estão atrás disso justamente por terem ficado bem surpresos com o poder absurdo do Okarun. E vão basicamente começar ali a extração da banana dele, a banana amaldiçoada. Eles até se perguntam que raios de comissão de banana é essa. Mas eles vão basicamente começar a extração e basicamente começam a tirar as vestimentas do protagonista. E só um pequeno ponto. Separe e lembra o episódio passado, o episódio 7, uma história extremamente triste, uma história realmente que, cara, eu chorei, eu fiquei depressivo depois daquele episódio. A história da acrobática sedosa e tudo mais corta o episódio 8. É essa doideira. Mas o protagonista que, bom, é salvo graças a simplesmente ela, a escolhida, ou pelo menos a autodenominada escolhida apenas por ser bonita. Até como a própria Hancock diria, ela poderia fazer qualquer pecado neste mundo e ela seria perdoada facilmente, afinal, ela é bonita. Mas a Aira surge e... que belezura, meus amigos. Ela transformada, ela com cabelão ali, ruiva, o cabelão é gigantesco. Ela vem com o cabelo, as mesmas habilidades basicamente da acrobática sedosa. Ela começa a girar ali todos os movimentos acrobáticos de balé. E com o cabelão vermelho, ela começa a basicamente estrangular os serponianos. É um lance que eu vou dizer que design lindo, principalmente ela sem máscara. Principalmente porque que garota linda, meu Deus. Que beldade. Ainda mais a gente vendo ela se transformando e pedindo para que, bom, soltem o mestre Takakura. E vai começar a porradaria, basicamente, o que vai nos esperar nos próximos episódios. No mínimo, muita doideira. É tipo aquele meme: você gosta de Chainsaw Man e eu gosto de Dandadan, então nós claramente temos problemas mentais. E isso a gente não pode discordar em paz, porque, meu Deus,
Dandadan é pura loucura, mas ao mesmo tempo é ótimo. Mas eu termino esse vídeo por aqui. Óbvio, espero imensamente que tenham gostado. E que justamente por isso deixem um like, se inscrevam no canal. E claro, também ativem o sininho das notificações para receberem todos os vídeos aqui do canal. É claro, então agradeço imensamente o apoio de todos vocês. Muito, mas muito obrigado por tudo mesmo. Eu então, é claro, vejo vocês no próximo vídeo. Muito, mas muito obrigado por tudo mesmo. Então, falou, valeu. Eu fui.